Então eu sou a irmã Maria do Carmo dos Santos Gonçalves, missionária escalabriniana, e trabalho atualmente em Porto Alegre, aqui no sul do Brasil, na área da saúde, na área da formação escalabriniana na saúde. A espiritualidade escalabriniana, ela, como dizer, é como que um prato cheio, para dizer, né? É muito rica e se pode, ao longo dos anos, né, como missionária, a gente vem experienciando ela de modos diferentes de acordo com a missão onde a gente se encontra. Mas se tem um aspecto que para mim me toca muito, assim, e que eu acho que é compartilhado com as irmãs e com as pessoas, enfim, que compartilham do nosso carisma, digamos assim, esse aspecto da espiritualidade que ela é como que doadora de sentido dentro do contexto onde a gente vive hoje. Em outras palavras, né? É como a gente experiencia a mobilidade humana, e aí acho que está muito vinculada com aquilo que Scalabrini dizia da migração como um direito natural da pessoa humana, mas como a gente experiencia essa vivência do carisma, da espiritualidade, como algo doador de sentido para a pessoa humana que é feita em mobilidade, né? A pessoa, ela foi criada como parte desse mundo que se move, que anda, enfim. E aqui eu vejo assim que a nossa espiritualidade, nesse sentido, ela tem algo muito importante para dizer para o mundo hoje. Ela é muito contemporânea, no sentido de que ela dialoga muito profundamente com essa experiência que o ser humano faz hoje de se sentir, talvez, essa pessoa ou esse ser em constante movimento, e não só geográfico, eu diria assim, mas esse movimento enquanto mobilidade, digamos assim, de experiências de vida, mas não só de locomoção, eu diria, né? Mas como esse sentido cada vez mais presente da pessoa humana, de que ela está de passagem nessa terra, de que estamos aqui para fazer uma experiência, da responsabilidade que isso comporta no sentido em relação aos outros, em relação com o ambiente, em relação com o mundo, em relação ao futuro. E nesse sentido, eu acho que a nossa espiritualidade ela é muito rica e ela nos ajuda a doar sentido não só para aquilo que nós fazemos como escalabrinianas, nas presenças onde estamos, nas áreas onde estamos, sobretudo com os migrantes e refugiados, mas nesse sentido que se dá, talvez, para a existência, para a experiência enquanto pessoas humanas nessa terra, né? Tive, graças a Deus, muitas oportunidades de encontrar e de fazer esse confronto com a alteridade, né, com o outro, seja a partir da pessoa do migrante, ou seja a partir de pessoas que, enfim, Deus vai colocando no caminho da gente. E eu acho que essa experiência da interlocução, né, e às vezes ela não é nenhuma interlocução verbal, porque nem sempre as pessoas falam, na maior parte das vezes tu não fala o idioma do migrante que se apresenta ali na tua frente, mas essa interlocução assim de experiência de estar diante do outro como pessoa, na forma mais pura e nua como se pode imaginar, porque aí tu não olha para a nacionalidade, tu não olha para a cor da pele, tu não olha nem mesmo às vezes para a própria questão da religião, né? Tu está aí diante de uma pessoa que está fora às vezes do seu contexto nacional, digamos assim, e ali a gente tem a oportunidade de fazer um encontro, acho que é um dos mais legítimos e bonitos que eu experienciei, que é esse encontro com a pessoa humana, né? Com quem a gente compartilha histórias, com quem a gente compartilha experiências, né? Medos, frustrações, alegrias. E acho que para mim o que me toca muito foi isso. E sobretudo tem uma experiência que para mim foi muito tocante, que foi essa possibilidade talvez de ter ao longo do contexto onde eu estava inserida como missionária, talvez encontrar com pessoas que não partilhavam a mesma religião, no caso aqui eram muçulmanos, né? E de como isso foi enriquecedor, tanto para mim, mas eu acho que também enquanto talvez a criação de um espaço de diálogo, onde a gente percebe o quanto
a promoção, de fato, como diz o Papa Francisco, né, dessa pedagogia, essa forma de legitimar a perspectiva do encontro com o outro, com o diferente, como algo que é construtor, talvez, de novas relações e de novas formas do ser humano se entender ou de se compreender nesse mundo, e, a partir disso, criar uma cultura de paz, de diálogo, de fraternidade, de solidariedade, de acolhida. Então, para mim, assim, das tantas experiências talvez que a gente tenha, mas talvez as mais fecundas e profundas tenham sido essa do encontro com pessoas que não partilham a mesma religião, mas que mantêm a sua fé e que fazem da sua fé, encontram na sua fé, uma fonte motivadora e doadora de sentido para o seu caminhar, para a sua migração, para os seus projetos de vida. E isso é uma experiência muito rica e que eu entendo que talvez diga muito hoje com o momento onde a gente está vivendo, com tantas guerras, com tanta divisão, com a volta dos nacionalismos, com a dificuldade que as pessoas têm cada vez mais talvez de tolerar e de escutar opiniões diferentes que não sejam as próprias. Então, essa experiência para mim é uma das mais enriquecedoras, assim, essa possibilidade de encontrar pessoas com a qual a gente partilha uma perspectiva talvez de fé, mas talvez não a mesma religião, e de tornar isso um espaço de crescimento pessoal, espiritual, de fortalecimento da própria fé e também de construção talvez de relações mais humanas, fraternas, solidárias.